Hoje estreia Shazam, Fúria dos Deuses. E bom, eu já assisti o filme e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma análise com alguns spoilers. Vamos falar das cenas pós-créditos também. Eu vou trazer pra vocês aqui alguns pontos positivos, alguns pontos negativos do filme, pra você já saber o que esperar. E vamos falar também sobre as pistas que ele deixa sobre o futuro do universo DC. Afinal, é o primeiro filme que estreia depois que o James Gunn assume a presidência do DC Studios e já tem alguns dedos dele ali. Vamos falar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E esse filme já estreia com a grande missão de não dar prejuízo, né? Afinal, o próprio diretor do filme tinha dito que o Shazam pode continuar no futuro do universo DC com o James Gunn. Foi dito pra ele que nada impedia que o Shazam continuasse, só que as pessoas precisavam assistir, ele precisava dar dinheiro. E o legal é que o final do filme e as cenas pós-créditos são muito coerentes com isso que o diretor disse. Afinal, tem coisa ali deixando gancho pro futuro da DC que poderia ter sido excluída se não tivesse a ver com os planos do James Gunn, tá ligado? Pelo menos pelo que eu assisti do filme, pelo que a crítica tá falando, há chances desse objetivo ser atingido. Por quê? O filme estreou com 70% lá no Rotten Tomatoes, uma nota da crítica, né? O que dá um fresh, ou seja, tá sendo considerado um filme bom, diferente do Adão Negro, por exemplo, que quando estreou já foi muito mal falado pela crítica e tudo mais. E o que eu adianto pra vocês aqui já é que eu achei sim o Shazam um filme melhor do que o Adão Negro. Isso foi uma grande surpresa lá na cabine de imprensa. Eu vi a galera saindo meio que surpresa, falando, pô, o filme é melhor do que eu imaginava e tudo mais. Eu não sei se é porque tava esperando um filme muito ruim, mas enfim, ele é um filme que parece ser fácil de ser feito, só que era muito fácil ter errado e sair de um grande desastre, porque a gente tem muitos personagens nesse filme. Ele tem a família Shazam completa, e o filme começa de um ponto onde a família Shazam já tá atuando ali como os fiascos da Filadélfia, porque eles não conseguiam se consolidar ali como alguns heróis, que eles eram meio atrapalhados e tal, conseguiam salvar tudo, mas dava prejuízo, não eram heróis tão competentes como a Liga da Justiça, por exemplo. E aí a opinião pública caia matando em cima deles ali. E aí o filme traz o ponto de vista do Billy Batson, que é o protagonista, é o Shazam, foi quem foi escolhido pelo mago e depois deu os poderes pra família, e o Billy tava tendo muitos problemas em unir a equipe, em fazer com que eles sejam heróis de verdade, porque a família, cada um queria meio que seguir o seu objetivo ali. A Mary estava adulta, queria ir para a faculdade, aí os irmãos ali não queriam tanto ser heróis, né? Cada um queria seguir sua vida ali e tal. E o Billy estava se sentindo muito mal psicologicamente por conta do que aconteceu com a mãe dele, né? Que a mãe dele abandonou ele e tudo mais. E ele transparecia muito aquele medo de ser abandonado de novo por essa nova família. Ele queria manter eles juntos. E aí tem algumas conversas dele com a Mary. Ele consegue firmar a relação dele com os pais adotivos ali. E no meio disso surgem essas vilãs, que são as filhas do deus Atlas. E aí eles conseguem com isso aprofundar toda a história do Shazam, inclusive coisas que a gente não sabia que tinham acontecido envolvendo o mago Shazam. Eles conseguem trazer a origem dos poderes, de onde veio o poder do cajado, né? Que eles concentraram os poderes dos deuses ali. E aí o mago Shazam tomou o cajado do rei Atlas e isolou o reino deles ali, né? Para eles não chegarem no reino dos humanos. Só que aí, lá no Shazam 1, quando o Billy quebra o cajado para o Sivana não pegar, aí o Billy rompeu essa barreira entre os dois mundos e essas filhas de Atlas vêm até o reino dos humanos para pegar o cajado de volta. E aí a gente vê elas aprisionando o mago Shazam, obrigando ele a construir o cajado. A gente vê os poderes delas sendo muito bem mostrados, né? Só que toda essa trama das vilãs ficam muito em segundo plano, porque o filme consegue dar um destaque muito legal pro Billy. Apesar de ter todos aqueles personagens da família Shazam e eles terem uma boa divisão de tempo de tela também, o Fred é um personagem muito bom, assim como no primeiro. O roteiro dele tá muito bom, a atuação também. A importância que ele tem na história é na medida certa, não é nem mais nem menos do que deveria ter sido. Então a direção acerta muito nisso também, em dar a devida importância para cada personagem, mas em dar o protagonismo pro Billy, que é o Shazam. E tanto é que mesmo tendo todos esses heróis, quem tem que resolver no final é o Billy. E o desfecho do filme traz um amadurecimento muito grande pra ele. O filme todo é sobre isso, né? Porque o Shazam Fúria dos Deuses acaba sendo um filme um pouco mais sério do que o primeiro.
ele não é totalmente piada, né? Só que lá no primeiro também a gente tem toda a piada, são as melhores piadas, acho que da saga do Shazam. Só que aí quando é pra ficar tenso, pra ficar triste, aí fica. Naquela cena que ele se encontra com a mãe dele, né? Ali é uma quebra muito grande. E isso acontece também no Shazam 2 agora. Quando chega o momento ali da batalha final, o filme sai totalmente do humor, vai para o caminho tenso ali. A batalha final é muito boa. Então a gente tem um roteiro que é bem escrito, uma direção do filme muito boa, que consegue dividir bem o tempo de tela dos personagens, consegue dar o devido papel para cada um deles. E no final, fazer com que tudo isso engrandeça a batalha final. Os efeitos visuais foram uma coisa que me surpreendeu demais, porque por o filme ter um orçamento um pouco mais baixo, né, são 100 milhões de dólares, é menos da metade do orçamento do Adão Negro, por exemplo, e os efeitos do Shazam conseguem ser melhores. Quando a gente vê os poderes ali da Intia, que é uma das deusas, filhas de Atlas, cara, lembra muito os filmes do Doutor Estranho, quando ele entra na dimensão espelhada, faz os prédios se mexerem e tudo mais. Os poderes dela são muito bem feitos. Tem algumas cenas de voo ali, uma da Mary caindo e ele salvando ela, que não é tão bem feito. A gente tem também uma cena na ponte, onde vão todos da família Shazam ali salvar uma queda da ponte, que é muito bonita de ver. Só que assim, o grande momento mesmo é a batalha final, onde o Shazam luta com o dragão. Aquilo ali é incrível. A gente tem várias criaturas ali também, então tinha chance de ficar mal feito, só que ficou muito bom. É um dos melhores efeitos visuais que eu vi nos últimos anos, assim, em filmes da DC. O figurino também desse filme tá muito bom, acho que vocês viram pelas fotos, pelos trailers aí. E foi um up muito grande lá do primeiro filme, onde parecia que era espuma, não foi tão bem feito, né? Inclusive tem uma curiosidade. O diretor do filme disse que a ideia dele era usar o Flashpoint como desculpa para ter mudado os trajes. Tanto é que tem uma cena de flashback no filme que eles estão com o traje atual. Então ele ia usar o filme do Flash para mudar. Só que como mudou o calendário da DC e eles tiveram que colocar o Shazam antes do Flash, ele falou que agora, mano, mudou porque sim, é isso aí. Não tem mais uma justificativa, né? E falando em Flash, tem referência a muitos heróis da DC, inclusive o Flash. No começo, quando ele vai falar ali com o psiquiatra, né? Ele é adulto ali na forma de Shazam, vai falar com o pediatra. Aí ele fala que tá se sentindo mal como herói, porque ele é rápido e tal, só que tem um outro herói que usa vermelho também, tem um raio no peito e é mais rápido que ele. Então tem uma citação ao Flash. A cena da Mulher Maravilha lá no filme é importante pra caramba pra história. Eu achei que ela ia ter só uma participaçãozinha assim, mas não, foi muito importante. Vocês que assistiram aí vão entender o porquê. E tem algumas referências à Marvel, né? Tem um momento ali que a gente vê o ator que fez o Shazam lá na série dos anos 70 aparecendo e conversando com ele. Aí tem uma brincadeirinha que fica toda hora sugerindo o nome de herói pra ele. E aí eles falam Capitão Marvel, né? Então tem uma referência ao nome original dele nos quadrinhos. Cara, é um filme recheado de referência ao universo DC. Mas o filme também tem pontos negativos. Antes da gente entrar nessa parte, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber todos os vídeos. Ativa o sininho também, que é muito importante para você receber as notificações. Clica no like, comenta, faz tudo aí, que é pro YouTube mandar os vídeos novos do canal para você, beleza? Agora vamos falar dos pontos negativos, e depois a gente fala do que ele deixa pro futuro da DC agora, né? Com as cenas pós-créditos e tudo mais. Por quê? Um dos grandes problemas do filme, eu achei, foram as vilãs. Porque eu falei lá no começo pra vocês que elas ficam meio de segundo plano, né? Principalmente ali no terceiro ato. Porque são vilãs totalmente esquecíveis, genéricas. O roteiro delas é muito mediano, assim. A atuação também, principalmente da que se torna a vilã principal no final do filme, é muito esquecível. Você não vai lembrar delas como grandes vilãs, até porque o filme não dá o foco nisso. Pra mim, o grande vilão do filme é o dragão. Ele proporcionou as melhores batalhas, os melhores momentos. Mas é porque, no meu ponto de vista, eles colocam mesmo essas vilãs pra explicar a origem do Shazam. Por isso que elas são algumas deusas ali que restaram. E também porque elas cedem esse espaço, assim, de ter um grande destaque no filme, pra dar esse drama emocional pro próprio Billy. Então a gente tem esse equilíbrio no filme. Tem humor, muita comédia, tem drama, tem momentos tensos ali, tem quebras desses momentos tensos, então tudo isso é bem dosado. Mas as vilãs, eu duvido que daqui a um ano você vai lembrar quem são elas, vai lembrar do nome e tudo mais, você vai lembrar mais do filme. E outro ponto negativo que eu achei também foram as lutas, porque a gente tem a grande batalha final, só que ao longo do filme todo as lutas não tem peso nenhum, é mais joga na parede, aí pega, joga no chão, não tem muita luta de voo e tal. As lutas não são tão bem coreografadas. Eu acho que é pelo fato dos heróis serem crianças, né, digamos assim, eles não têm aquela maldade de dar pancada e tal. Aí pega e joga no chão e tal. Então as lutas são uns dos pontos fracos do filme. E outra coisa também é que
Ao longo do desenvolvimento do filme, ele vai ficando cansativo, tem uma barriga muito grande até chegar no final. Tem momentos ali que a história não desenvolve, você vê cena, basicamente 1 hora de coisa acontecendo e não desenvolve e não vai pra lugar nenhum. Aí quando chega lá no final, tem uma reviravolta e aí começa o grande problema. Então o filme demora muito pra desenvolver. E aí quando começa o terceiro ato é que fica legal mesmo, e aí no final é onde tem os ganchos pro futuro, né? Então no geral, cara, eu achei um filme bom, daria uma nota 7,5 mais ou menos, né? E o que eu achei legal é que ele mostrou como fazer um filme de super-herói leve, né? Sem aquele gore de sangue, pancadaria e tudo mais, que é o que tá mais em alta hoje em dia, né? Então é um filme ali friendly family, só que se torna um filme bom. Porque a gente tá vendo que os últimos filmes de super-heróis que tentaram seguir por esse caminho estão fracassando, cara. O Thor, Amor e Trovão tentou ser leve, divertido e não sei o que, ruim pra caramba. A gente tem também o Adão Negro, né? Que tenta também tirar toda a seriedade do personagem, tirar sangue e tal. Coloca lá o Amon, que é uma criança, mas a relação do Amon ali dentro do filme não funciona, cara. O Homem-Formiga com Quantumania tentou seguir por esse caminho, a nota foi horrível com a crítica. A Sony tá tentando fazer isso com o Venom, Tempo de Carnificina, tem coisas boas, mas essa coisa de deixar pra criança fica ruim. Só que no Shazam funcionou muito bem, até porque os protagonistas do filme são crianças, então ele não fica de uma maneira forçada, sabe? Fica bem natural. Então é um filme que você que é adulto vai gostar de assistir, vai ser bom, igual o primeiro Shazam. E além disso ainda tem os ganchos que ele deixa pro futuro da DC, né? Porque no final a gente vê finalmente o Shazam encontrando com uma personagem da Liga da Justiça que tá lá a atriz mesmo, né? Porque no final lá do Shazam aparece o Superman, só que sem a cabeça. E aí agora a gente vê a Gal Gadot aparecendo ali no final do filme como Mulher Maravilha e tendo uma participação importante. E combinou muito essa participação dela, porque ela é uma deusa grega, né? E o filme aborda tudo isso dos deuses gregos, então funcionou muito bem, encaixou totalmente a participação dela ali. E nós temos também a primeira cena pós-crédito, onde a gente vê a Harcourt e o Economus, lá da série do Pacificador, do Esquadrão Suicida, que aparece em Adão Negro também, indo recrutar o Shazam para participar da Sociedade da Justiça da América. Então agora o Shazam vai fazer parte de um grupo da DC, esse grupo que foi introduzido lá no Adão Negro. E ali o Shazam fica meio triste porque ele não vai fazer parte da mesma equipe da Mulher Maravilha, porque ele tem um crush com a Mulher Maravilha, eu achei isso muito legal de ver. Tem também referência aos Vingadores ali, né, onde ele fala, por que não chama Sociedade dos Vingadores, né, porque é Sociedade da Justiça e Liga da Justiça é o mesmo nome, então tem uma brincadeira bem legal com isso. E bom, se o James Gunn deixou aquela cena ali, é porque ela deve ter algum desenvolvimento, né? Nisso eu queria chegar com vocês lá no começo também. Porque ele poderia ter tirado. Se não fosse usar o Shazam no futuro mais pra nada, não precisava ter aquela cena. Inclusive o final do filme, se ele quisesse acabar com a história do Shazam, dava pra ter acabado. Não dava? Só que ele ainda traz a Mulher Maravilha, o que indica que a Gal Gadot pode continuar também. Aquela cena ali, me parece até que foi escrita por ele, porque tem os personagens ali do núcleo que ele criou. Tem a Jennifer Holland, que é a esposa dele, né, a Emilia Harcourt. E essa coisa da Sociedade da Justiça pode ser desenvolvida ainda na série da Amanda Waller, no Pacificador, que ainda vai se passar nesse DCU. Então, pode ser que o Shazam ainda tenha um futuro ali. E a segunda cena pós-crédito, que também poderiam ter cortado do filme, é o Senhor Cérebro voltando pra falar com o Sivana, né? E o Sivana fala, pô, mas faz 2 anos que você foi embora, você falou que ia investigar as coisas e tal, e me deixou aqui sozinho. E aí ele fala, pô, eu sou um lagarto, demora pra eu rastejar. E ele fala que precisava descobrir mais coisas e tal, pro grande plano deles, né? E isso já é um gancho, provavelmente, pra sequência do Shazam, pro Shazam 3. A gente sabe se isso vai acontecer? Não sabemos. Se o Shazam 3 for confirmado, a trama deve ter a ver com isso. Pode ser que a investigação que o Sr. Cérebro esteja fazendo tenha a ver com o Adão Negro, quem sabe. Só que já falaram que o The Rock não volta como Adão Negro. Então, das duas uma, ou esses ganchos vão ser desenvolvidos nas produções da DC nos próximos anos, ou essas cenas vão ser totalmente inúteis. Mas isso é muito estranho, cara, porque se elas fossem inúteis, era só não colocar no filme. Porque depois desse filme eu gostei ainda mais do Shazam, do Zachary Levi, e agora eu tô com vontade de ver ele na Sociedade da Justiça. Tô com vontade de ver toda a Sociedade da Justiça, inclusive. Então qual que é a fita, James Gunn? O que você vai fazer? Você vai acabar com tudo ou não? Tá confuso, porque aparece Mulher Maravilha, aparece Sociedade da Justiça, com os personagens que ele já criou. Então, pode ser que a gente tenha, sim, uma aparição do Shazam, da Sociedade da Justiça, nas coisas que o James Gunn tá fazendo. Só que agora, o próximo filme que a gente tem pra realmente saber o que vai acontecer é o The Flash, que estreia daqui a 3 meses.
Porque lá em The Flash, aí sim, o que acontecer depois já não vai ter volta, vai ser o universo estabelecido. Então, é isso que a gente tem por agora. Mas o que eu posso falar pra vocês é que é um filme legal, é um filme divertido, vocês vão gostar, é bem feito, não é um filme ruim, a direção é boa, as atuações são legais também. É um filme que eu tô com vontade de assistir de novo, porque eu tive bons momentos assistindo. Não foi igual o Quantumania, que eu me estressei. Que eu vi a galera ser toda decepcionada do cinema, tá ligado? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou do filme. E fica ligado no canal que assim que tiverem novidades da DC, acho que amanhã já, ou até antes, não, vai ser amanhã, hoje não vai ter como mais, né? Eu trago aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.